Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Linguagem de Programação 2. No vídeo de hoje nós continuaremos nosso projeto trabalhando com arquivos textos utilizando a linguagem Java. Mais exatamente, no vídeo de hoje nós vamos aprender a remover registros de um arquivo texto. Para isso, pessoal, é necessário que a gente percorra o arquivo texto linha a linha e armazene as linhas que vão permanecer no arquivo e ignore as linhas que serão removidas. Então, para fazer isso, nós vamos criar aqui uma função de remoção. Então, vamos começar. Então, vamos aqui, public void remover, vou chamar a função de remover, não precisa passar parâmetros, que eu vou pedir para o usuário que ele digite, né? Vou pedir que o usuário informe o CPF ou o número SIAP do professor que será removido. Então, aqui eu estou já aproveitando uma colinha que eu fiz, né? Do início do nosso código para fazer aqui a limpeza da tela, imprimir o título. E agora nós vamos criar algumas variáveis de controle. A primeira é uma variável booleana, que eu vou chamar de encontrado. Porque antes de eu remover algum registro desse arquivo, eu preciso primeiro fazer verificação se esse registro se encontra no arquivo. Então eu vou criar uma variável booleana, que iniciando como falso, para controlar, né, se esse registro que a pessoa digitou, né, com determinado número de SIAP foi encontrado ou não. Além disso, eu vou criar uma string para armazenar o arquivo, que a ideia é que a gente vá lendo linha a linha do arquivo e armazene linha a linha nessa string. E a gente só não armazene, né, a gente deixa de armazenar a linha que contém o registro que eu quero excluir. E depois eu gravo o arquivo inteiro de novo, que vai estar todo contido nessa string. Então essa é a ideia. Vou criar aqui um objeto professor, porque vai ser útil no futuro, da nossa classe professor. Vou colocar como null agora, não preciso ainda instanciar, fazer um new dessa classe, tá? Deixar ela com valor nulo. Vou criar uma classe scanner para ler as informações a partir do teclado. Vamos colocar aquela codificação ISO, né, já que podemos ter acentuações, e para que elas não fiquem com caracteres estranhos, é bom a gente setar, porque o nosso console ele trabalha com essa codificação. E agora vamos instruir o usuário do que ele tem que fazer, né? Então, system.out.println, digite o número do SIAP. Eu vou fazer a busca por SIAP. Poderia ser por CPF? Poderia. Mas eu vou preferir fazer por SIAP, porque institucionalmente o que identifica um servidor, né, um funcionário é o SIAP, assim como a matrícula identifica o aluno, né? Então, quando vocês forem implementarem como tarefa a parte do técnico administrativo, vocês também vão pedir o SIAP. Quando vocês forem implementar a parte do aluno de remoção, vocês vão pedir a matrícula. E quando vocês forem implementarem a parte dos terceirizados, aí sim vocês podem fornecer o CPF. Eu vou tirar aqui o println para que a pessoa digite logo à frente, não abaixo, o número do SIAP. Ótimo. Agora eu vou fazer a armazenagem do que foi digitado numa variável chamada SIAP. Entrada.nextLine. Agora, para a gente manipular o arquivo, como já foi dito nas aulas anteriores, nós precisamos de uma estrutura try-catch. Try-catch. Exception e caso aqui dê um erro, a gente já exibe a mensagem aqui. Já vou deixar essa mensagem criada, né? Uma mensagem erro ao tentar remover o registro. Aí a gente concatena com a própria mensagem de erro da exceção. E aqui dentro vai o nosso código que vai fazer a mágica toda agora.
Então vamos começar, né, fazendo a leitura do arquivo. Então vamos utilizar um buffer de leitura, igual a gente fez naquela função de imprimir. Buffered reader, que é de leitura. Vou chamar de BR da sigla buffer reader. New buffer reader e passo como parâmetro um outro objeto que é um file reader. Passando por file reader o caminho do arquivo que está armazenado na variável path. Agora eu vou criar uma variável para ler linha a linha do arquivo. Vou chamar de linha. E agora eu vou ler linha a linha o arquivo, armazenando o resultado dentro da variável linha que eu acabei de criar. Então, br.readline. Se isso aqui retornar diferente de null, quer dizer que a linha não está vazia. Portanto, eu vou quebrar os valores, né, que estão separados por ponto e vírgula em um vetor. Então, eu crio uma string, um vetor de strings, chamado campus, através da função split, né, linha split, passando o caractere separador de campo, que no caso no nosso arquivo é ponto e vírgula. Nesse caso aqui, encontrado, que é a variável booleana que a gente criou com o objetivo de, né, indicar se o registro foi ou não encontrado, ele estava como falso, uma vez que ele entrar, né, nessa estrutura aqui, ele vai ser mudado para true. Mas antes de mudar ele para true, eu preciso primeiro testar se ele foi realmente encontrado. Então, vou fazer um if, né? If. Vou pegar campus na posição do SIAP, que é a posição 3, tá? É na posição 3 do arquivo, se a gente abrir o arquivo, se a gente lembrar aqui como é que foi gravado, né, a ordem de gravação, a ordem foi nome, núcleo, campus, depois SIAP. Então, SIAP é o quarto campo. Se ele é o quarto campo, ele é o campo número 3, porque começa em 0. Então, campo número 3. E aí, o seguinte, pessoal, para a gente comparar string em Java, a gente não pode fazer isso aqui, ó. Pois esse sinal de comparação é igual. A gente tem que usar o ponto equals. Lembrando que isso aqui, ó, é um objeto do tipo string. Então, eu tenho que todas as funções do objeto string disponíveis para mim. E equals é a função que compara um valor string. Então, aqui dentro, eu vou colocar o valor que eu estou comparando. Então, eu estou comparando o campo na posição 3 com o que o usuário digitou, né? Então, o usuário digitou quem? O SIAP. Ele digitou o SIAP. Então, eu capturei que o SIAP que a pessoa digitou e estou comparando com a coluna 3 da linha que eu estou lendo. Então, se isso aqui for igual, agora sim, eu faço um encontrado recebendo true, para indicar para o meu código, quando eu precisar no futuro, que o registro foi encontrado. E eu posso agora criar um objeto do tipo professor, tá? Para eu saber que esse registro vai ser deletado, isso também vai ser usado no futuro. Então, eu vou por aqui, professor, recebe new, professor, e agora eu vou passar os parâmetros na ordem que o construtor pede. Então, o construtor pede nessa ordem aqui, ó. Núcleo, depois SIAP, depois campus, depois nome, depois CPF. Então, eu sei que o núcleo está na posição 1, na coluna 1. Então, campus, na coluna 1. Depois, a gente tem depois do núcleo, o SIAP. O SIAP eu sei que está no campus na posição 3. Depois é o campus. O campus eu sei que está na posição 2. Depois do campus é o nome. O nome é a primeira posição do arquivo, a posição 0. E por fim sobrou, né, a posição que eu não usei ainda, que é a posição 4, que é a posição do CPF. Que é a última posição, tá? Que é a quinta coluna. Posição 4 é a quinta coluna.
Muito bem. Então, no futuro, eu vou usar isso aqui, ó, para fazer uma pergunta para o usuário se ele realmente quer deletar esse registro que tem todas essas informações. Então, por isso que eu estou criando o objeto aqui. Uma vez que nessa classe a gente já tem uma função que imprime, né, todas as características do professor, né, de todos esses campos aqui de forma automática. Já tem uma função que faz isso que foi implementada nas aulas anteriores. Então, por isso que eu estou criando esse objeto, para facilitar a impressão desses valores aqui. Tá? E caso eu não... Essa pergunta aqui seja falsa, né? Se a coluna 3, se a app não for igual ao que o usuário digitou, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a manter essa linha no arquivo. E para eu manter, eu vou fazer o quê? Arquivo, que é aquela string que eu criei para armazenar o arquivo, mais igual ele concatena, tá? Concatenar com quem? Com a linha inteira. Então eu mantenho a linha. Então toda linha que não for igual ao que o usuário digitou vai ser armazenada aqui no arquivo, nessa estrutura de else. Se tiver mais de uma pessoa com o mesmo SEAP, ele vai deletar mais de um, ou seja, vai ignorar mais de uma linha. Então aqui ele ignora as linhas e aqui ele reinsere a linha nessa string arquivo que eu vou utilizar agora para gerar um novo arquivo com essa string aqui. Essa é a ideia. Então, eu já acabei de fazer minha leitura, agora eu fecho o meu arquivo, br close, é importante a gente fechar, o arquivo agora vai ser disponibilizado para escrita. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a escrita desse arquivo. Então, eu vou, logo após toda essa estrutura try-catch aqui, ó, eu vou iniciar uma nova linha. Uma nova linha. E eu vou usar agora aquela variável booleana. Se encontrado, eu vou fazer a escrita. Se não for encontrado, eu já pego aqui o else e já faço uma mensagem falando para o usuário que nenhum registro foi encontrado, né? Já podemos fazer essa mensagem aqui, né? É bom também, né, já aproveitar aqui que está fácil e já colocar fora dessa estrutura if else uma parada, né? Um pressione alguma tecla para continuar. Já é interessante deixar aqui também. E agora aqui dentro nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a inserção dessa string que contém as linhas, né, que vão ser mantidas no arquivo. É isso que eu vou fazer. Então, antes de eu fazer a escrita propriamente dita, eu vou fazer uma pergunta para o usuário se ele realmente quer deletar aquela informação. E aí vou perguntar para ele, é tecla S para sim e N para não. Então, eu vou fazer uma estrutura de menu, né, que vai ficar no loop, né, vai ficar dentro do loop. Então, vou criar aqui uma string OP, que é uma estrutura de menu que a gente usa, né, para criar menu. E vou fazer um do while. Do while. E vou usar um switch case para a gente selecionar S para sim, porque desejo realmente excluir, e N para não, né? Não quero excluir, né? Desistir, arrependi, não quero excluir. Então, eu vou, enquanto a pessoa digitar algo que for diferente de S e for diferente de N, ele vai pedir para ele digitar a opção correta, né? A opção correta é só S e N, né? Sim para excluir e N para não excluir. Se a pessoa apertar Y, Z, qualquer outra coisa, vai ficar nesse loop infinito aqui pedindo para que ele digite a opção correta. Então, aqui eu já coloco aqui no meu do while o teste para ver se a string digitada está correta. Aí eu vou colocar not op.equals, lembra que pode comparar a string, a gente usa o equals, S, então se ele não for igual a S e se ele não for igual, né, nem a S e nem a N. Se não for nem igual a S nem a N, ele vai ficar nesse loop, até que o usuário digite S ou N. Muito bem, agora eu faço o meu switch case. Né? O menuzinho é bom a gente implementar com o switch case. Então, vou pôr aqui que primeiro eu vou fazer a leitura, né, do OP, né? Primeiramente, né? Fazer a leitura. É interessante também que dentro do loop a gente reimprima, né? Relimpe a tela sempre, relimpe a tela e sempre coloque o título, né? Toda vez que a gente refazer o menu. Então é interessante a gente fazer isso aqui. Ó.
a limpeza da tela e sempre também reimprimir o títulozinho para instruir o usuário do que tem que ser feito. E aí sim, agora eu vou imprimir os dados do professor. Você lembra que a gente criou aquele objeto lá em cima? É para isso aqui, ó, chamar a função imprimir, que já vai imprimir todos os dados do professor. E aí a gente faz a pergunta: deseja realmente remover este registro? E aí eu coloco entre parênteses aqui S/N para a pessoa digitar S ou N, sim ou não, né? Coloca aqui uma interrogação. E faça a leitura da opção que a pessoa digitou, se foi S ou se foi N, ou se foi algo diferente, né? Se for algo diferente, o loop vai repetir, porque ele não vai sair do while. Então eu faço read line. E agora sim, meu switch case, com as opções que a pessoa eventualmente digitou. Então, switch OP. E aí eu faço case S. E eu vou fazer um try catch. Se a pessoa digitou sim, quer dizer que vai fazer remoção. E como vai fazer remoção, toda vez que a gente vai escrever um arquivo, tem que estar dentro do bloco try catch. Então, try catch. Faço meu exception. Opa, fiz errado aqui. Ctrl Z. Exception. Coloca a mensagem de erro, né? Caso ocorra um erro aqui nesse lugar, a gente exibe uma mensagem de erro. Então, erro ao tentar reescrever o arquivo e passa a mensagem. E agora eu vou fazer aqui meu bloco de escrita, né? Igual a gente fez lá no inserir, na função inserir. Exatamente igual. Então, a gente faz um file writer, que é para escrita, fw, igual a new file writer. Aí eu não preciso passar aquele true, porque aquele true é para fazer o append, é para adicionar. Aqui eu quero reescrever o arquivo, então simplesmente não coloco vírgula nada, ou vírgula false, ou a gente deixa sem nada, que quando está sem nada, a função já tem uma sobrecarga que é para reescrever o arquivo, tá? Então a gente faz o buffered writer, que é o buffer de escrita. Vou chamar de bw, igual a new buffered writer, e passo o fw. Agora eu faço a escrita propriamente dita. Quando eu escrevo no buffer, já estou escrevendo no arquivo. E quem que eu vou escrever? Arquivo, que são as linhas que eu vou manter no meu arquivo. Então ele vai reescrever, escrever por cima do arquivo existente um arquivo novo com todas as strings que estão dentro dessa string arquivo, né? Com todas as linhas que não foram puladas naquele laço anterior. E eu vou fazer o seguinte: quando a gente fazia a inserção, eu sempre fazia aqui um bw.newline, né, para ter uma quebra de linha. Só que quando o arquivo ele for zerado, eu não posso inserir uma quebra de linha porque vai gerar um erro ao tentar ler o arquivo, ao tentar ler uma linha em branco. Então eu vou fazer um teste aqui para verificar se o arquivo está vazio, né? Se o arquivo tem uma string vazia. Se o arquivo tiver uma string vazia, eu não vou colocar uma quebra de linha. Caso contrário, sim. Então, eu vou fazer o seguinte: if not, ou seja, eu vou falar, eu não quero, né, que esteja, eu vou inserir uma quebra de linha só se o arquivo não estiver vazio. Então, if not arquivo.trim, que é para tirar os espaços, .equals, que é para comparar. E eu vou comparar o quê? Eu vou comparar com string vazia. Então o trim tira todos os espaços antes e depois da string que eu estou comparando. Se for um vazio, vai ficar depois sem nada, né? Se eu retirar os espaços antes e depois e não tiver nada escrito, nenhum caractere, vai ser igual a nada, que é aspas, que é um caractere vazio. Então, se isso acontecer, quer dizer que não tem nenhum registro no arquivo, tá? Então, caso contrário, né? Caso isso aqui não seja verdade, eu vou criar uma quebra de linha. Então, new line.
Isso aqui é muito importante, tá? Na escrita não precisa, porque sempre a gente está dando um append lá, né? Sempre no final. Aqui a gente está removendo. Sempre que eu removo, eu dou uma quebra de linha, a menos que o arquivo tenha ficado vazio. É isso que essa é a ideia. Muito bem, agora eu faço o fechamento do meu arquivo com bw close. E minha estrutura try-catch está aqui, beleza. Agora eu faço o meu break. O break eu faço aqui, ó, depois do try-catch. Belezinha. E eu vou colocar uma mensagem de sucesso depois do close aqui. Registro removido com sucesso. Ótimo. Agora nós vamos colocar os outros cases, né? Que a gente fez o case S. Agora eu vou fazer o case N, que não vai fazer, que o case N na verdade ele simplesmente vai sair do laço. Então basta eu pôr um break aqui. Basta pôr um break. E vai ter o default. O default é a opção inválida. Né? O default vai cair nele quando não for nem S nem N. E aí é opção inválida. Então eu vou exibir uma mensagem opção inválida. Vou dar uma pausa para a pessoa teclar alguma coisa, para ele ver a mensagem opção inválida. E depois dar um break, que aí o laço vai se repetir. Então, olha lá, eu dou a mensagem opção inválida, dou uma quebra de linha, falo para ele pressionar alguma tecla para continuar, faço a leitura da tecla, dou o break. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser falso e ele vai repetir o laço, tudo de novo, até que a pessoa digite S ou a pessoa digite N. Se a pessoa digitou N, vai dar aqui falso, vai sair, vai vir para a próxima instrução. Então, ótimo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos testar, né? Finalizamos aqui o nosso código. E agora vamos fazer o teste. Para a gente testar, a gente volta aqui na nossa classe de arquivo teste. Na nossa classe arquivo teste. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma opção de remoção, né? Dentro do meu menu professor, aqui na opção 4, vou ensinar aqui o remover. Então, professor, não deu? Professor arquivo, remover. Agora é testar, né, gente? Projeto herança, arquivos, agora sim, vou apagar. Vou começar do zero, tá? Vou executar aqui. 2, imprimir. Agora sim, ó, não tem nada, não pode encontrar nada no arquivo. Cadastrar. Eu vou cadastrar tudo um aqui só para ficar fácil de testar, tá? Beleza. Gravado o registro, imprimir. Tatei tudo um, beleza. 2, cadastrar. Eu vou cadastrar tudo 2 aqui. Beleza. Imprimir. Beleza. Agora vamos remover. Vamos remover o número 1. Olha lá. Deseja realmente remover esse registro? S. Registro removido com sucesso. Imprimir. Excluído. Ótimo. Agora eu vou de novo remover. Digite o número de SEAP. Vou colocar 2 que existe. Deseja realmente remover? Não, não quero não, desistir. Pus N. Pressionou até continuar. Ah lá, manteve. Eu pus N. Agora de novo, 4. Digite o SEAP, né? Vou digitar o SEAP correto. 2. Não, vou digitar um que não existe agora, para fazer o teste do não existe. 5. Registro não encontrado. Tem aqui para continuar. Agora eu vou de novo tentar remover. Vou colocar 2. Agora eu vou teclar algo diferente de SN. Por exemplo, H. H é diferente de S, diferente de N. Opção inválida. Pressione alguma tecla para continuar. Aí. Até que eu aperte S ou N, ele vai ficar pedindo. Vou apertar N. Vou apertar S. Excluiu. Vamos imprimir? Ah lá. Sumiu tudo do arquivo. Então o nosso código está funcionando perfeitamente. Agora eu vou fazer um cadastro aqui de novo. Vou cadastrar aqui o nome Antônio Rafael Santana. Núcleo Informática. Campus Bom Sucesso.
CIAP 1, 2, 3, 4, 5, 6. CPF 11.11.11-11. Cadastrado com sucesso, imprimir. Tá lá, Antônio Rafael Santana, informática com sucesso. Agora eu vou tentar deletar o CIAP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Remover. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá. Pergunta. Tá perguntando se eu realmente quero excluir. Quero. S. Pressione continuar. Imprimir. Voilá. Então é isso, pessoal. Código funcionando. A tarefa de vocês é fazer isso para as outras opções do menu presente nesse programa. Muito obrigado a todos por ver esse vídeo até o final. Até a próxima videoaula. Tchau!